Sabe, lá no Japão existe uma indústria inteira, em ascensão silenciosa, focada em apenas uma coisa: limpar apartamentos de pessoas que morreram sozinhas. É o famoso Kodokushi, né? Exatamente. Equipes super especializadas entram naqueles espaços onde, tipo, os corpos só foram descobertos semanas ou, Ou até meses depois. pois é, meses depois. E geralmente porque o cheiro alertou algum vizinho, sabe? E por muito tempo a gente olhava para isso e pensava, é uma peculiaridade trágica lá deles, né? Sim, uma cultura asiática bem específica, marcada por aquele excesso de trabalho extremo, aquela pressão. Isso. Mas o detalhe mais assustador de tudo isso, esse fenômeno parou de ser uma exclusividade do outro lado do mundo. Nossa, nem me fale. Hum? Está se tornando o padrão invisível de quase todas as metrópoles ocidentais hoje em dia. É um dado que gela a espinha, na verdade, porque, tipo assim, derruba a nossa percepção tradicional de como uma sociedade entra em colapso, né? Aham. A gente foi ensinado a associar crises urbanas a, sei lá, barulho, protestos, um caos visível e audível nas ruas. Fumaça, gente gritando. Exato. Mas o que a gente está vivenciando agora é uma emergência caracterizada pela ausência de som. É tipo uma arquitetura invisível mudando bem debaixo dos nossos pés. E exatamente essa a missão do nosso mergulho profundo de hoje. Bom, vamos destrinchar isso aí. Vamos lá. Ao investigar esses conceitos do material sobre essa conexão perdida, o objetivo não é olhar para o chamado inverno demográfico como um mero problema matemático, sabe? Sim, claro. Porque é muito comum ver aquelas manchetes tratando a queda de natalidade só como uma dor de cabeça atuarial, né? Tipo, quem vai pagar as aposentadorias do futuro? Ou como manter a economia girando. Isso, economia girando. Mas o buraco é muito mais embaixo. A nossa proposta aqui é entender como a falta de nascimentos é, na verdade, o dominó inicial, aquele que bate e derruba toda a estrutura milenar de convívio comunitário. Com certeza. É uma reescrita completa de como a humanidade lida com a solidão. Sem dúvida. E, para fazer isso, a gente precisa conectar uns pontos que, à primeira vista, parecem super isolados. Como assim? Olha só, as escolhas de vida que a gente faz hoje, que parecem vitórias da nossa autonomia individual, né? Elas estão gerando consequências sísmicas no tecido social. Aham. Aquela coisa da independência. Exato. A forma como o nosso dia a dia foi estruturado alterou profundamente as regras básicas de sobrevivência em grupo. Sim. E para visualizar o tamanho dessa ruptura, eu acho que os números da fecundidade global são o melhor ponto de partida. São chocantes. Muito! Porque, historicamente, o padrão da humanidade, tipo, até pouquíssimas gerações atrás, era de famílias enormes, né? A casa cheia era a norma. Casa de vó com 5, 6 filhos correndo. Isso. Mas hoje, a taxa de fecundidade global está despencando de uma forma vertiginosa. A gente tem países inteiros e até continentes inteiros incapazes de alcançar aquela famosa taxa de reposição populacional. A mágica do 2,1. Exatamente. Para esclarecer o conceito para quem está ouvindo, a demografia aponta que essa taxa mágica é de 2,1 filhos por mulher, né? O número 2 serve para substituir os dois genitores. E aquele 0,1? Então, o 0,1 existe justamente para compensar a mortalidade infantil e algumas anomalias estatísticas antes da idade reprodutiva. Perfeito? Só que o que raramente é explicado é um mecanismo social que é acionado quando uma nação fica abaixo desse 2,1 cronicamente. O que acontece na prática? A árvore genealógica inteira sofre uma inversão brutal. Pensa bem, historicamente a gente tinha uma base larga, A famosa pirâmide. a pirâmide, com muitas crianças e jovens suportando uma quantidade menor de idosos lá no topo. Mas quando a base encolhe permanentemente, a consequência imediata é o desaparecimento da família extensa. Caramba! É pura matemática, né? Se a geração atual tem apenas um filho, ou nenhum, a próxima geração vai crescer sem irmãos. Sem irmãos, e aí? Sem irmãos, a geração seguinte não vai ter tios nem tias e, consequentemente, o conceito de primo se torna uma raridade. Nossa, é verdade. A figura do primo simplesmente some. A rede de apoio familiar primária evapora do mapa.
O que é fascinante aqui é que a gente está vivendo mais, graças à medicina, claro, Sim. mas a gente está procriando muito menos. E a sociedade meio que transferiu o foco do convívio comunitário para o indivíduo. Sabe, isso me faz pensar numa analogia sobre como o nosso ambiente moderno foi redesenhado. Como assim? É como se a vida moderna fosse tipo um hotel de luxo meticulosamente planejado para o indivíduo, Gostei disso. né? Cada hóspede ganha um quarto incrivelmente confortável, com tecnologia de ponta, isolamento acústico perfeito. Tudo ali é focado de forma obsessiva em garantir o sucesso profissional e a autonomia financeira daquela pessoa. Uma bolha perfeita. Exato. Tem serviço de quarto de madrugada, internet de altíssima velocidade para trabalhar sem interrupções. O indivíduo é o rei absoluto daquele quarto. Mas o arquiteto desse hotel cometeu um erro estrutural bizarro. Qual? Ele simplesmente esqueceu de desenhar uma sala de estar comum. Uau! Não tem um saguão, sabe? Não tem espaço para aquele encontro não planejado, o que me levanta uma dúvida muito incômoda. Qual seria? Será que a sociedade realmente perdeu o desejo de se conectar? Ou será que o custo altíssimo de viver nessas metrópoles e essa busca implacável por eficiência transformaram o outro em um mero custo? Ou numa distração? Essa é a grande questão, né? E o que torna esse cenário ainda mais irônico é que a gente aplaudiu esse arquiteto durante décadas. Aplaudimos muito. Sim. A sociedade rotulou essa eliminação da dependência mútua como independência e sucesso. Eu não preciso de ninguém. O inverno demográfico não é só um fenômeno biológico de ter menos bebês. Aham. Ele é o reflexo de uma era em que a conexão humana, a conexão que demanda sacrifício, passou a parecer um peso intolerável. É um fardo, né? Exato. Cuidar de alguém ou precisar que cuidem de nós passou a ser visto quase como uma falha de caráter. Nossa. Como uma ineficiência nesse nosso hotel de luxo, ao invés de ser compreendido como o suporte natural da nossa própria espécie. Mas é justamente aí que a conta desse sucesso chega e o preço, olha, é assustador. Porque o colapso dessa rede de segurança familiar não significa só, ter menos gente para rachar a conta na pizzaria de domingo. Quem dera fosse só isso. O resultado prático dessa hiperfocalização no indivíduo é um nível de isolamento que se torna literalmente fatal, o que nos leva de volta àquelas empresas de limpeza lá no Japão do começo da nossa conversa. Exatamente. E a ascensão global disso, do Kodokushi, está intimamente ligada a um dado demográfico que não tem precedente. Os solteiros? Isso, o número de indivíduos vivendo sozinhos. As residências de uma única pessoa atingiram um patamar mais alto de toda a história humana registrada. A gente nunca foi tantos vivendo de forma tão singular. É muita gente sozinha. E o mecanismo por trás disso é a morte do que as fontes chamam de monitoramento social. Esse conceito é chave. É muito importante. Pensa em como um bairro operava há algumas décadas. As famílias grandes e as ruas movimentadas forneciam um alarme orgânico. A vizinha fofoqueira na janela, né? Sim, a vizinha na janela, as crianças que brincavam na calçada e sabiam quem entrava e quem saía. A ausência que era notada lá na padaria da esquina. Todo esse ecossistema funcionava de forma invisível. E funcionava bem. Funcionava. Porque se a rotina de um indivíduo fosse quebrada, o bairro percebia quase que imediatamente que algo estava errado. Mas hoje, com o encolhimento das famílias e esse isolamento verticalizado, Nesses condomínios impenetráveis. esse alarme foi completamente desligado. A tragédia da morte solitária vai muito além do corpo físico que falece ali. A verdadeira tragédia é a prova cabal de que um ser humano pode estar cercado por milhares de vizinhos e ainda assim experimentar um isolamento absoluto enquanto ainda respira. É sufocante pensar nisso. E tem uma contradição fascinante quando a gente olha para a forma como lidamos com isso publicamente. O estigma, né? O estigma de admitir a solidão é gigantesco hoje em dia. Ninguém quer assumir. Ninguém. Numa era que valoriza tanto esse sucesso autossuficiente, confessar que se está profundamente sozinho soa como admitir um fracasso social crônico. Então, o que a gente faz? Cria-se uma fachada de conexão constante que mascara totalmente a ausência de laços reais. O que nos leva ao grande paradoxo digital. E aqui, olha, eu preciso confessar uma certa perplexidade. Imagino qual seja. É que a reação instintiva diante desse isolamento fatal é questionar, como isso é fisicamente possível na era da hiperconectividade. Pois é. Pensa bem, uma pessoa pode ter redes sociais extremamente ativas, participar de dezenas de grupos de mensagens do trabalho, publicar uma foto de uma viagem de fim de semana e receber, sei lá,
500 curtidas em questão de horas. O telefone fica piscando o dia todo. Exato. O celular vibra o dia inteiro com notificações. Como é possível que essa mesma pessoa desapareça do mapa físico, sofra um mal súbito dentro de casa e absolutamente ninguém de toda essa vasta rede digital bata na porta dela para perguntar: "Ei, percebi que não teve visualização na mensagem de ontem. Tá tudo bem?" É louco isso. É muito louco. A impressão que fica é que a rede digital é tipo uma gigantesca ilusão de ótica social. É natural a gente culpar a internet por ter criado essa superficialidade toda. Não é. Ela entregou as ferramentas perfeitas para ignorar o vizinho de porta. Com certeza essa é a conclusão mais intuitiva. E a tecnologia tem sim um papel de catalisador hoje em dia, mas se a gente analisar a raiz histórica que o material traz, os dados mostram que o declínio começou décadas antes do primeiro smartphone existir. Sério? Bem antes? Muito antes. A verdadeira fratura começou lá entre as décadas de 60 e 70, com o redesenho físico das cidades, o foco absoluto no transporte individual, no automóvel, e a expansão para os subúrbios. Tudo isso começou a desmantelar os chamados terceiros lugares. Ah, sim. Aquele conceito sociológico clássico, onde o primeiro lugar é a nossa casa. Isso. O segundo lugar é o ambiente de trabalho, o escritório. E o terceiro lugar são as praças, os cafés locais, as igrejas, os clubes de bairro. Perfeito. Os terceiros lugares são esses espaços neutros, públicos, onde as hierarquias desaparecem e a convivência acontece de forma não roteirizada, sabe? Sem agenda. Você só aparece lá e encontra as pessoas. Exatamente, a erosão desses espaços físicos pelo planejamento urbano, que focou tudo em carros e em consumo rápido, criou um baita vácuo social. A internet, muito tempo depois, ela só veio e ocupou esse espaço vazio que já estava agonizando. Entendi. E ela fez isso oferecendo o que os especialistas chamam de sociabilidade de baixa fricção. Sociabilidade de baixa fricção? Olha, esse conceito é revelador, porque ele explica muito bem a mecânica do nosso esgotamento atual. Como você vê isso? É que enviar um emoji de coração nos comentários de uma publicação exige esforço zero. E risco emocional, zero também. É verdade, é só um clique. É super fácil, esteticamente agradável e permite um controle absoluto. Se você não tiver vontade de continuar o papo, você simplesmente para de digitar e vai ver o vídeo. Mas cultivar uma amizade na vida real, no mundo tridimensional, digamos assim, E aí a história muda. muda muito. É um processo de alta fricção. É difícil, né? Exige sair de casa numa noite de chuva para ajudar um conhecido com um pneu furado. Exige suportar os defeitos e aquelas opiniões irritantes do outro. A amizade real é, por natureza, inconveniente. Nossa, muito inconveniente. E aqui entra um mecanismo biológico fundamental que a gente não pode ignorar. Qual? Essa sociabilidade de baixa fricção que a tecnologia entrega age no nosso cérebro como um analgésico poderoso para a dor social. Analgésico. Sim. Se a gente conectar isso a um panorama maior, pensa na solidão como se fosse uma perna quebrada. Tá. A dor aguda está lá avisando que tem um problema estrutural grave. O ambiente digital ele oferece pequenos e constantes picos de dopamina com cada notificação, cada curtida. Aquela injeção de prazer rápido. Isso! E esses picos funcionam como um analgésico fortíssimo que tira a dor momentaneamente. A pessoa para de sentir o desespero do isolamento naquele minuto. É, mas o osso continua quebrado, né? Exato. O analgésico mascara a dor, mas não cura a fratura de jeito nenhum. E o pior, como o indivíduo não sente a dor de forma tão aguda, ele não busca o tratamento correto, que é a interação presencial. Faz tudo sentido. O contato físico, o olhar direto, o som da respiração compartilhada no mesmo ambiente, são essas interações de alta fricção que liberam a ocitocina, O hormônio do vínculo. o hormônio essencial para nossa regulação emocional a longo prazo. Sem essa fisioterapia inconveniente e dolorosa do convívio real, o nosso músculo social simplesmente atrofia. Uau. A ciência comprova repetidamente que nós somos uma espécie biossocial, né? O nosso sistema nervoso foi forjado ao longo da evolução para usar a presença de uma companhia confiável como um mecanismo principal para regular o estresse. Para acalmar o sistema. Sim, então lutar contra essa dependência intrínseca em nome de uma autossuficiência absoluta é basicamente lutar contra a nossa própria biologia. Caramba! E se o diagnóstico aponta para esse colapso simultâneo da biologia humana e da estrutura urbana,
A grande questão passa a ser: o que acontece agora? Pois é. O material que a gente está analisando deixa muito claro que precisamos fazer uma distinção ética urgente aqui. Quando os governos olham para o baixo crescimento demográfico, a visão costuma ser puramente utilitária. Totalmente fria. Eles enxergam uma pirâmide etária invertida e pensam na crise de arrecadação de impostos, na falta de força de trabalho para as fábricas. Mas o isolamento endêmico, resultante dessa matemática toda, é, na verdade, um desafio moral e ético para a humanidade. Sem dúvida. Porque dizer para as populações: ei, tenham mais filhos para salvar a economia, não só é ineficaz, como ignora completamente a dor de quem já está vivo e se sente invisível hoje. Essa distinção é vital. O problema atinge um nível macro tão agudo que deixou de ser apenas uma questão de tristeza privada, né? Se tornou uma crise de saúde pública de primeira ordem. Saúde pública mesmo, com internações e tudo. Sim, tem estudos que já indicam que o isolamento crônico tem impactos no nosso sistema cardiovascular que são comparáveis ao tabagismo pesado. É como fumar maços e maços por dia. Exatamente. E foi diante desse colapso na saúde pública que a gente começou a ver respostas estatais sem precedentes. Por exemplo, a criação pioneira de um Ministério da Solidão lá no Reino Unido. Um Ministério da Solidão? Pois é, e foi seguido por iniciativas semelhantes em outros países. É o reconhecimento oficial do Estado de que a solidão adoece fisicamente a população e está sobrecarregando os sistemas médicos. Mas olha, tem uma ironia estrutural gritante no Ministério da Solidão. Quer dizer, é uma tentativa válida do Estado de tapar um buraco monumental, claro. Sim, eles têm que tentar algo. Mas a verdade inconveniente é que os burocratas não podem legislar o afeto. Não mesmo. Um governo pode muito bem financiar a construção de um centro comunitário ou organizar uns eventos públicos bacanas na praça. Mas nenhum decreto ministerial tem o poder de fazer um indivíduo amar o outro ou se importar genuinamente com seu vizinho. É impossível forçar isso. O Estado inevitavelmente falha onde a vizinhança orgânica costumava prosperar naturalmente, o que nos empurra inevitavelmente para o nível micro dessa crise. O nível pessoal. Isso, como nós individualmente desaprendemos a conviver. Então, o que tudo isso significa na prática? É no nível micro que reside a única solução viável a longo prazo. É o que podemos chamar de intencionalidade radical. Intencionalidade radical. Como a gente removeu todo o atrito e todas aquelas necessidades mútuas que obrigavam as comunidades a interagirem no passado. Pensa bem, ninguém precisa mais bater na porta para pedir uma xícara de açúcar se o aplicativo entrega no seu andar em 10 minutos, né? Verdade. A conveniência matou o encontro no corredor. Matou. Então a comunidade deixou de ser um acidente geográfico. Ela não acontece mais por gravidade. Hoje, ela precisa ser uma escolha ativa e deliberada. O resgate análogo e, muitas vezes, desconfortável do outro, né? A solução para o inverno demográfico não vai vir de um novo software disruptivo do Vale do Silício. Vai vir de um choque de realidade na rotina. Com certeza. Trata-se daquele ato intencional de olhar além da tela do celular no elevador e cumprimentar a pessoa do apartamento 402. Dá um bom dia olhando no olho. Exato. De convidar um conhecido para um café, não com aquela intenção utilitária de fazer networking ou extrair algum benefício profissional, mas simplesmente pela necessidade biológica de compartilhar tempo, sem pressa. É sobre conexão genuína. É decidir ativamente abraçar a fricção e o atrito que constituem as relações humanas, suportando a bagunça que é lidar com pessoas reais. Sim. E quando a gente aceita que a conveniência absoluta se tornou a grande arquiteta do nosso isolamento, a rebelião mais poderosa que existe é escolher voluntariamente a inconveniência. Que frase forte! Né? O verdadeiro antídoto para a solidão sistêmica é revalorizar aquilo que não é escalável, o que não é otimizável por um aplicativo e o que não pode ser traduzido em métricas de produtividade. E toda essa análise nos empurra para uma provocação final, que serve quase como um espelho para todo mundo. Em meio a discussões sobre taxas de reposição populacional e crises de saúde pública, a reflexão mais urgente é profundamente íntima. Se o nosso desaparecimento físico acontecesse silenciosamente amanhã, quem seria a pessoa que daria pela nossa falta?
E eu não digo no ambiente digital, não pela interrupção de postagens nas redes, mas na vida real. Quem ia bater na porta? Exato. Quem notaria a ausência de som no corredor? E de quem nós notaríamos a falta com a mesma intensidade? É um exercício brutal de se fazer, mas é essencial para medir a solidez da nossa própria arquitetura social. Sabe, se você me permite expandir essa reflexão para o futuro que a gente está desenhando ativamente agora. Claro, por favor. Tem um pensamento que não quer calar sobre a nossa obsessão por automação. A sociedade atual caminha a passos bem largos para projetar metrópoles governadas por inteligência artificial, certo? As cidades inteligentes. Isso. Carros autônomos para eliminar a imprevisibilidade do motorista humano, algoritmos preditivos que entregam bens de consumo antes mesmo que a gente articule verbalmente que precisa daquilo. O atrito zero absoluto. Exato. Se o objetivo final dessa marcha tecnológica toda for remover até o último traço de fricção das nossas rotinas hiperotimizadas, a pergunta que fica é: corremos o risco de eliminar completamente a necessidade estrutural de pedir ajuda? Uau! Se o outro se tornar funcionalmente obsoleto no nosso cotidiano, talvez a gente esteja usando a tecnologia não para construir a infraestrutura do conforto absoluto, mas sim para erguer a arquitetura definitiva do esquecimento humano. É uma questão muito séria sobre o limite da nossa própria obsolescência social. Uma reflexão magistral, para não dizer aterrorizante, né? Sobre o custo oculto de vivermos como hóspedes perpétuos naquele hotel de luxo sem sala de estar. Assustador. O progresso de uma cidade sempre foi medido pelo barulho metálico do avanço técnico. Mas o som que pode acabar definindo de maneira irrefutável o sucesso ou o fracasso da nossa civilização talvez seja exatamente esse silêncio que se instalou entre as paredes de um mesmo andar. Pois é. Um silêncio que, se não for quebrado de forma intencional e corajosa através da fricção humana, continuará sendo a trilha sonora inevitável do nosso isolamento. Fica aqui o convite para que, ao fim desta nossa jornada conceitual, o próximo passo de quem está nos ouvindo não seja abrir outro aplicativo, mas talvez fazer aquela ligação que está há muito tempo adiada. Reativar os laços reais. Isso, reativar o alarme social do próprio bairro. Muito obrigado pela companhia em mais esta análise profunda e até a nossa próxima investigação.